Investidor e investidora, eu sou o Jean Nascimento e eu vou mostrar para você hoje como você vai aprender a investir em 3 meses. Eu demorei muito mais do que isso para aprender a investir, até porque todo o conteúdo que eu coloquei nesse vídeo estava picado e espalhado por vários lugares na internet e também nos livros que eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou sintetizar aqui para que você aprenda em no máximo 3 meses a investir. Então, se você gosta de investimento, se você gosta do assunto, já deixa o seu like para não esquecer conforme for passando o vídeo e também já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse aqui. Quando a gente está falando sobre investimentos, e quando a gente está começando principalmente, a gente não sabe de nada e a nossa maior dúvida, na verdade, é como começar. Como a gente pode começar de uma maneira que a gente não vá perder o dinheiro, que não vá fazer nenhuma loucura com dinheiro e ao mesmo tempo a gente vai ter rentabilidade, vai aprender ali o investimento, tudo bonitinho. Então, essas são as principais dúvidas iniciais, né? Dúvidas ligadas ao início. E a principal dúvida que eu vejo é por onde eu devo investir. Hoje você consegue fazer investimentos através de um banco, seja o seu bancão, que você tem uma conta, ou seja um banco digital também. Você tem algumas oportunidades de investimento por lá, mas o local mais indicado para que você faça investimentos são as corretoras de investimento. As corretoras de investimento são lugares muito parecidos com os bancos. Os bancos geralmente têm uma corretora de investimento, mas fica separado dele, e por lá eles oferecem uma maior variedade de investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável também. Então isso facilita para que a gente possa separar o nosso dinheiro também. Deixa o dinheiro no banco para as contas que você vai pagar e o seu dinheiro de investimento deixa na sua corretora de investimentos. Então eu vou colocar aqui um exemplo de uma corretora de investimento, que é a corretora de investimento que eu utilizo. Hoje eu utilizo a Toro, que é a corretora de Santander. Hoje eu utilizo a Toro, se vocês procurarem, ela vai estar roxinha assim, e é a corretora que eu utilizo. E por lá eu consigo investir tanto em renda fixa quanto em renda variável, né? E o que é a renda fixa e a renda variável? Isso é um conceito básico que você vai precisar aprender durante esses 3 meses que você vai começar a investir. Renda fixa, geralmente você está emprestando dinheiro para bancos, governos e nas rendas fixas mais arriscadas para empresas. Então, na grande maioria das vezes, é para esses players que você está emprestando dinheiro quando a gente está falando de renda fixa. Quando a gente está falando sobre renda variável, você pode investir em ações de empresas, e aqui você está virando um sócio, você não está emprestando dinheiro quando você compra ações de empresas. Você pode comprar moedas, e aí você está comprando uma moeda ou uma commodity também. Então esses são os principais aqui na renda variável, né? E aí tem outros mercados mais arriscados, mas esses são os principais que a gente vai falar por aqui, né? Então quando a gente está falando sobre investimentos, eles são separados nesses grandes fases aqui, tanto a renda variável quanto a renda fixa. E isso você vai precisar aprender mais dentro desses 3 meses. O que eu indico para você? Comece pela renda fixa. Por que você vai começar pela renda fixa? Porque elas têm menos risco, aqui você vai ter menos risco, você vai ter um retorno menor também, menos retorno. Mas você tem uma coisa que na renda variável você não tem. Aqui você tem garantia de retorno. Isso é muito importante para você que está começando. Você que está começando não quer perder todo o seu dinheiro ou perder grande parte do seu dinheiro. Então você tem que correr menos risco, você vai ter menos retorno por conta disso, mas você tem o seu retorno garantido. E é aqui que você tem que começar, porque aqui você vai aprender a como ter retorno correndo menos risco, e um bom investidor em renda fixa consegue tirar perto dos seus 12% ao ano. Provavelmente de 12 a 15%. Né? Então, um bom investidor em renda fixa consegue tirar de 12 a 15% ao ano de rentabilidade. Provavelmente não vai ser isso que você vai tirar quando você começar, né? Porque você está começando, você está aprendendo agora, então você vai ter que constituir um pouco do seu pensamento de investidor. Mas é exatamente por isso que você vai seguir esse passo a passo aqui do vídeo.
Então, primeira coisa, você vai aprender mais sobre renda fixa. E eu vou colocar mais vídeos aqui dentro do canal, então se inscreva, porque eu vou colocar vídeos sobre renda fixa, rendas fixas, como a gente escolhe e tudo mais, além de que eu estou sempre colocando lá no meu Instagram, jean.a.nascimento, @jean.a.nascimento. Você consegue também o acesso ao meu Instagram, onde eu falo bastante sobre renda fixa e renda variável. Então, perfeito. Primeiro passo você vai aprender a renda fixa, você vai abrir uma conta numa corretora de investimento. Se vocês quiserem abrir pela Toro, vou deixar o link aí na descrição. Abra a sua conta numa corretora de investimento, você vai aprender um pouquinho sobre renda fixa e enquanto você aprende um pouquinho em renda fixa, você consegue deixar o seu dinheiro em um CDB a 100% do CDI com liquidez diária. Caramba, Jean, você falou grego agora. O que é CDB? O que é 100% do CDI? E o que é liquidez diária? Calma. O que é o CDB? O CDB nada mais é do que você emprestar dinheiro para o banco e ele vai te devolver depois de X tempo com rendimento. Qual é o rendimento que a gente vai ter dentro de um CDB? Geralmente, quando eu estou falando sobre CDBs pós-fixados, eu vou falar desse 100% do CDI, que é o que todo mundo deveria iniciar, tá? Você deveria iniciar por aqui, pelo CDB 100% do CDI. O que significa 100% do CDI? CDI é a taxa de juros hoje. Então, quando a gente está falando do Brasil todo, você empresta dinheiro para o governo te devolve o dinheiro rendido através do Tesouro Direto, que também é uma oportunidade para você começar. Então, no Tesouro Direto, que você pode iniciar por ele, ou Tesouro Selic, você vai emprestar o dinheiro para o governo e o governo vai te devolver rendido. Que rendimento que o governo vai te oferecer? Esse aqui, ó, taxa de juros Brasil hoje, 11,25% ao ano. É o que ele está te oferecendo hoje. A taxa Selic hoje está em... é isso aqui. Então, hoje, se você investir nesse Tesouro Selic, ele vai te render 11,25% ao ano. Simples assim. Você pode sacar a qualquer hora? Sim, você vai sacar e em 2 dias úteis cai de volta para sua conta. Então, dentro da corretora de investimentos, você vai ter renda fixa, Tesouro Direto. Aqui, Tesouro Selic vai render esses 11,25% ao ano, ok? Você está rendendo já perto da rentabilidade que eu falei que um bom investidor de renda fixa iria ter, né? Então, aqui você já está esclarecido de onde começar. Você pode começar tanto por aqui quanto a um CDB com 100% do CDI, que vai te render a mesma coisa, esses 11,25%. O CDI nada mais é do que a taxa de juros, tá? Então, se a taxa de juros é 11,25, ele vai render os 100% desse 11,25. E aí você pode sacar a qualquer momento, e para isso, para você garantir que você pode sacar a qualquer momento, você vai procurar por uma liquidez diária. Liquidez nada mais é do que o tempo que demora para você ter o dinheiro em mãos. Então, se a liquidez é diária, você vende um dia e tem o dinheiro em mãos já no outro, né? Ou no mesmo dia até. Então, isso é a liquidez diária e por isso você vai começar por esse investimento. Porque aí você está deixando o dinheiro render, vai render mais do que a poupança e você consegue sacar a qualquer hora. E isso já te dá uma garantia, uma tranquilidade para poder aí sim estudar a sua renda fixa, para estudar as suas rendas fixas. E aqui tem alguns tópicos que você vai precisar aprender na renda fixa para você se tornar um craque dentro dos investimentos. Eu vou colocar esses tópicos aqui. Dentro da renda fixa, você vai precisar aprender o que é uma renda fixa pós-fixada, você vai aprender o que é uma renda fixa pré-fixada, o que é uma renda fixa híbrida atrelada à inflação. Perfeito, você entendendo essas 3 coisas, você vai entender um pouco da dinâmica da renda fixa e isso vai te dar uma tranquilidade maior, você aprendendo alguns quesitos para buscar essa rentabilidade de 12 a 15% ao ano dentro da sua renda fixa com tranquilidade. Então, renda fixa é isso. E aí, dentro da renda variável, aí começa a beleza dentro dos investimentos, né? Aqui a gente vai buscar mais risco. Então, aqui a gente vai correr mais risco para ter mais retorno. E aqui a gente não tem garantia de retorno.
E isso a gente não consegue ter aqui dentro. Então, esses são os 3 tópicos da renda variável. E aqui é importante a gente entender alguns quesitos para buscar mais risco, mais retorno da maneira correta. Então, a ideia é que a gente sempre busque mais retorno, mas não tanto risco, né? A gente vai correr um pouquinho mais de risco, sim, mas não tanto assim também, porque senão não tem quem aguente, né? A gente não consegue colocar muito dinheiro se for dessa forma. E aqui a gente vai buscar de 15% a 20% ao ano. Se a gente vai correr mais risco, a gente tem que ter mais retorno do que a renda fixa. Perfeito? Então, por isso que a gente sempre busca mais. E é por isso que a gente vai, então, para a renda variável. E aqui você vai aprender a investir em ações, quando comprar moedas, quando comprar commodities. E isso é um passo que não é tão rápido assim. Aqui você vai gastar mais tempo. Eu vou colocar mais conteúdos aqui dentro também do canal sobre isso, mas é aqui, principalmente aqui, dentro desse conteúdo, que eu vou passar alguns livros de indicação para vocês. Maravilha? Vamos para os livros agora aqui então. Olha, tem alguns livros que eu sempre indico porque eles fizeram a minha jornada de investimentos, né? E se você está gostando disso aqui, quer review desses livros, deixa o seu like e comenta. Eu quero um review de tal livro que eu vou mostrar aqui, porque aí eu consigo pegar dos meus estudos e fazer um vídeo personalizado de review daquele livro. E isso pode facilitar e acelerar mais a jornada de vocês. Então, se vocês gostam da ideia, coloca nos comentários que aí eu sei, não, o pessoal tá pedindo, o pessoal tá querendo, vou gravar o vídeo. Beleza? O primeiro livro, e eu vou mostrar eles por ordem de facilidade na leitura, é O Mais Importante para o Investidor. Aqui provavelmente está invertido na tela de vocês, mas é este aqui, O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Deixa eu colocar esse título aqui, O Mais Importante para o Investidor. Epa, tô sem tela, né? Aí, O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Esse livro, ele fala muito sobre a mentalidade do investidor. Qual é a mentalidade do investidor vencedor e do investidor perdedor? E isso é altamente aplicável a qualquer mercado. Seja o mercado brasileiro, seja o mercado de ações americanas, seja qualquer mercado, é uma mentalidade vencedora nos investimentos. Então ele traz qual é o pensamento de primeiro nível e a diferença para um pensamento de segundo nível, que é o que todos os investidores têm que ter para eles se tornarem ganhadores, para eles se tornarem vencedores, que é o nosso objetivo através desse vídeo dentro desses 3 meses. Então isso é importantíssimo e por isso que o nome do livro é O Mais Importante para o Investidor. O segundo livro que eu tenho para mostrar aqui, e se vocês querem review desses livros, vocês falem de qual vocês querem, porque eu vou produzir, tá? O segundo livro aqui é O Jeito Peter Lynch de Investir, ó, esse velhinho bem simpático aqui. O Jeito Peter Lynch de Investir. Deixa eu colocar o título do vídeo. O Jeito Peter Lynch de Investir. Esse livro é muito bom porque ele traz parte da forma do Peter Lynch de investir em ações, né? Como ele geria um dos fundos maiores dos Estados Unidos. Chegou uma época em que mais do que 1 a cada 10 americanos tinham investimentos dentro do fundo que o Peter Lynch geria. Coisa de louco. Imagine, 1 a cada 10 pessoas tem investimento em um fundo. 10 pessoas que você conhece e uma tem investimento em um fundo. Isso é estrondoso, ainda mais para os Estados Unidos, que é um país tão grande. Então, esse cara foi fera. E ele fala sobre como ele fazia a gestão desses investimentos, como ele escolhia as ações dentro desses investimentos, e isso misturado com um pouco de como era a vida dele ali, como as coisas da vida dele impactaram dentro da maneira dele de investir. E isso é muito legal porque torna o livro mais leve também. Então é um livro que eu super indico e que vai te auxiliar nessa jornada dentro desses 3 meses. Se vocês quiserem review, fala nos comentários que eu tô de olho por aí. O terceiro livro é este aqui, ó, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês também. O Investidor Inteligente, Benjamin Graham.
que esse é o livro que o Warren Buffett indica e que é o livro do professor do Warren Buffett, tá? Então, Benjamin Graham, ele foi o professor do Warren Buffett na maneira do Warren Buffett investir. O Warren Buffett, para quem não sabe, é o maior investidor do mundo, né? Ele é um dos maiores bilionários do mundo e é o maior investidor de todos os tempos. Então, esse cara é o professor do Buffett. Isso já dispensa comentários. Além disso, esse livro Investidor Inteligente é muito aplicável para a realidade do Brasil hoje, em que você pode mesclar renda fixa com renda variável e ter uma rentabilidade boa, só que ele precisa de um pouquinho mais de maturidade quanto investidor. Então é importante que você leia os 2 livros antes para você chegar mais preparado para ele, porque é um livro mais denso e se vocês quiserem, eu destrincho ele aqui, que foi difícil para mim na época que eu li, de destrinchar ele mais depois de muito estudo, e eu tenho todas essas anotações, eu consegui extrair muita coisa que eu aplico dentro dos meus investimentos hoje. Então, estes são os principais 3 livros, tem mais livros também, mas esses são os principais 3 livros, atrelado a esses tópicos que eu abordei aqui com vocês, todas essas nuances dentro dos investimentos, o que é uma corretora, o que é renda fixa, o que é renda variável, qual renda fixa e como você deve iniciar e aprender primeiro, e depois quando você tem que ir para a renda variável e quais livros vocês vão aprender na renda variável também. Isso tudo foi abordado dentro do vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de colocar o like e também de se inscrever para mais conteúdos como esse. Além disso, me segue nas outras redes sociais que eu tô sempre à disposição, sempre trocando ideia com o pessoal, e deixa seu comentário aí que eu tô de olho em todos e vou responder também. Espero que você tenha curtido o vídeo, agradeço a audiência, tchau, tchau.